Amém. Graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria! Gozo em Cristo, ó, vou descansar. Nele me reclinar, o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Irmãos, olhe para o irmão do seu lado e vê se está com o rosto alegre ou não. Se não tiver, encoraja ele. Porque aqui fala, que alegria. Que alegria. Nele vou descansar, amém. Nele me reclinar. Não sei os irmãos, mas às vezes eu estou tão cansado, não só fisicamente, às vezes as coisas do dia a dia, que eu fico pensando, eu deitando no ombro do Senhor, abraçando o Senhor, beijando o Senhor. Não sei se os irmãos pensam nisso às vezes, né? A gente está cansado, fala, Senhor, como eu queria agora te dar um abraço, né? Irmãos, o Senhor é tão precioso para nós. O Senhor é tão rico, tão amável. Essa semana nós vimos um pouco sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o próprio Senhor dado a nós. Todas as nossas carências que nós lemos também agora há pouco, né? O Senhor, Ele pode resolver, Ele pode suprir. Então nós precisamos perceber que o Senhor, Ele é próximo. O Senhor é alguém que quer estar próximo de você. Nessa manhã você precisa dar um abraço no Senhor. Certo? Já começar a reunião abraçando o Senhor. Então fala, fecha os teus olhos e fala, Senhor, eu estou te abraçando agora. Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero tocar em Ti nessa reunião. Senhor Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu sempre toco muito nisso, né? Às vezes a gente vem para a reunião sem sentir muita coisa. Chega na reunião, canta um hino, ainda está meio travado, porque a semana foi difícil. Talvez a gente não conseguiu desfrutar muito do Senhor, ou hoje acordou meio atropelado, né? Lá em casa é sempre assim, domingo é sempre difícil. O mais novo acorda 6 e pouquinho, cedinho, aí você está meio cansada, de repente chega o mais velho, quer o leite, e vai, que não quero essa roupa, é aquela turbilhão, né? Mas, irmãos, nós precisamos nos focar agora no Senhor. Não importa o que aconteceu, nós precisamos tocar no Senhor agora. Deixar toda a distração, tudo o que aconteceu. Às vezes você discutiu já cedo com seu cônjuge, às vezes já teve problema no trânsito vindo para cá. Peça pelo sangue que o Senhor pode te renovar. Certo? Para você ficar leve. Essa reunião tem que ser uma reunião leve. Não pode ser uma reunião pesada. Certo? Senhor Jesus. A graça, o Senhor é a graça. E a graça é a expressão do amor de Deus. Nessa reunião, irmãos, a gente pode forçar um pouquinho mais o Senhor, sabe? Às vezes nós somos um pouco limitados. Em Efésios 3, a gente vê... Efésios 3, 17, fala assim, ó. 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, tem alguém que é vivo que habita no nosso coração. Esse verbo habitar não é para coisa morta. É alguém que está vivo, que está no seu coração hoje. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Primeiro de tudo, se você está aqui, e o Senhor quer dar a graça para você, é porque Ele te ama. E Ele quer que você toque nesse amor, que é imensurável. Às vezes nós temos um limite desse amor na nossa vida. Na nossa vida profissional, a altura é essa, comprimento é esse, profundidade é essa, está limitado. Nós precisamos avançar no Senhor. Na nossa vida conjugal, falta amor para o cônjuge. Por quê? Porque às vezes está limitado, irmãos, está faltando a graça. Essas fronteiras que estão nos limitando, a gente precisa tirar elas. Porque esse amor, ele excede todo o entendimento.
Por exemplo, sexta-feira na reunião lá do Morumbi, eu compartilhei com os irmãos, brincando, mas é um pouco verdade, e a Vicky não está aqui, vou falar de novo. A gente está falando um pouco de cônjuge. Às vezes a gente reclama do cônjuge, reclama do filho, reclama do chefe. Eu tive umas experiências boas essa semana, para tocar na graça do Senhor. Reclamar da minha esposa nunca deu certo. Nunca deu certo, nunca mudou nada nela. Só piora as coisas. E reclamar para o Senhor também não dá certo. Não é essa a experiência de vocês? Fica reclamando, mas o meu marido faz isso, não para, não muda, meu filho é sempre o mesmo, não aguento mais. Adianta alguma coisa? Sabe o que adianta? É orar pelo seu marido. É orar pela sua esposa. Então o que eu faço hoje, é sempre que eu penso na Vicky, e alguma coisa que possa criticar ela, Senhor, abençoa a Vicky. Abençoa minha esposa, Senhor. Ser com ela, dá força para ela, dá sabedoria para cuidar dos meus filhos, para cuidar da casa, e que eu possa ajudar mais ela. Irmãos, tem funcionado muito. Tem funcionado muito. O que é isso? Isso é uma oração cheia de amor, de graça, de vida, irmãos. Abençoando os outros. Essa semana, meus chefes, que é muito bom, né, criticar chefe, todo mundo gosta de criticar chefe, nunca vi coisa igual. Mas nós, irmãos, como filhos de Deus, recebendo a graça do Senhor, nós não devemos criticar nossos chefes, não é? Todo mundo fala, mas nós somos diferentes. E quando há um falar desse tipo, tem que pesar um pouco o nosso falar. Nosso coração tem que ficar pesado. Essa semana eu senti que o Satanás estava me instigando a criticar eles e a reclamar eles para o Senhor. Eu falei, quer saber? Satanás, orei assim, Satanás, é o seguinte, quanto mais você me incomodar, mais eu vou orar por eles. Tá resolvido? Feito o trato entre eu e você? Eu senti que ele não gostou. E eu comecei a orar pelos meus chefes, irmãos, essa semana. Orei mais. Às vezes orava, às vezes não, mas essa semana, toda vez que vinha crítica, Senhor, cuida dele. Senhor, ele não te conhece. Ele tem depressão. No fundo, ele é carente de ti. Ele faz isso porque ele não tem amor. Senhor, se mostra a ele. Irmãos, não é que eles estão mudando muito? Algo assim inacreditável. É inacreditável. Quem viu eles, até os outros estão falando, olha, você viu como eles estão diferentes? Eu falo, eu tenho orado por eles. Eles estão mudando por causa da minha oração. Mas, irmão, sabe, a gente precisa ter um viver cheio da graça do Senhor. Muitas vezes, em aspectos práticos, eu falei aqui, família, trabalho, nós vivemos de uma forma muito rasa, muito superficial. O Senhor pagou um preço tão alto por nós. Por que nós estamos desfrutando hoje da graça? Porque até o Senhor morrer e ressuscitar, a gente ainda não sabia o que era graça. Alguns homens, o Espírito vinha sobre eles, né, abençoava, mas em geral, nós não podíamos tocar na pessoa do Senhor. Hoje, né, as palavras em português são engraçadas. Desgraça, sem graça. Né? Que mais que a gente pode falar? É um desgraçado, desculpa falar isso a palavra, mas o que significa isso? Que não tem o Senhor, que não vive debaixo da graça. É sem graça, isso aqui não... Irmãos, como nós somos? Cheios da graça, não é? Amém? As nossas reuniões são sem graça ou são cheios de graça? Cheio de graça. O nosso casamento é sem graça ou é cheio de graça? Foi um pouco fraco, eu senti. A sua esposa é cheia de graça ou é sem graça? Cheia de graça. Né? Os seus filhos, você olha para eles, não aguento mais. Não, eles precisam ser cheios da graça. Amém? Nós precisamos lutar por isso, irmãos. A nossa vida financeira é sem graça ou tem graça? Essa foi mais fraca ainda. Quero ler Hebreus para vocês então. Ó. Hebreus 13. Eu li alguns versículos que eu li durante essa semana na minha leitura. Olha só que mudou. Eu orei e li esse versículo algumas vezes essa semana. Eu acho que eu desfrutei ele na terça-feira.
Aí eu tive que revisitar ele, irmãos, porque eu estava precisando ser encorajado. Olha que precioso esse versículo aqui. A gente pode ler junto bem forte. O 13, 5 e o 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, olha o que o Senhor está falando para você nessa manhã. De maneira alguma te deixarei. Primeiro, seja sem avareza, certo? Sem amor ao dinheiro. Sem Black Friday. Né? Nunca vi coisa igual. Tudo mentira, o preço está o mesmo, às vezes até mais caro. Não, mas tem que consumir, tem que comprar. Nem precisa. Seja a sua vida sem avareza. Certo? Contentai-vos com as coisas que tendes. Irmãos, às vezes a gente fica tão ansioso, tão desesperado, e esquece que no Senhor nós temos tudo o que precisamos. Quantas vezes você achou que não ia ter mais esperança, agora minha conta está no vermelho, não vai mais dar, e o Senhor te cuidou de você? Quantas vezes? Porque Ele tem dito, vamos ler agora com mais, sabe, quando a gente lê a palavra do Senhor tem que ter mais amor, mais vigor. Vamos ler esse trecho aqui, ó. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Imagina que é o Senhor falando para você. Imagina que é o Senhor, como é que Ele falaria esse versículo para você? De maneira alguma. De maneira alguma. Presta atenção, de maneira alguma te deixarei. Então seja, irmãos, na sua luta, no dia a dia, no seu emprego, questão financeira, questão familiar, com os filhos, pecado, de maneira alguma te abandonarei. Amém? De maneira alguma. Você pode até achar que você está abandonado, mas é mentira. De maneira alguma te abandonarei. Jamais, nunca, precisava falar o jamais? Nem precisava. Mas ele fala, nunca, jamais te abandonarei, te deixarei. Certo? Então a gente pode afirmar confiantemente. Vamos levantar, eu termino por aqui. Vamos levantar e falar bem forte, confiantemente os 6. Olha lá. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos orar entre nós esse pequeno trecho aqui. Vamos orar entre nós. Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu ainda queria pedir para vocês, por favor, abrissem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ler de pé também esses versículos e vamos desfrutar um pouquinho, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. De pé, por favor. Senhor Jesus, amém. Quem achou, fica de pé. Amém. Colossenses 1, 5 a 6. Vamos ler juntos? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até nós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Vamos orar esses versículos, amém? Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, o Billy falou agora há pouco, né, da palavra que para nós soa como algo ruim, né, desgraçado.
né? Mas vamos esquecer o significado que a gente conhece, né, de desgraçado, né? Desgraçado é uma pessoa sem graça, né? Então, e pessoa sem graça também, a gente acha que é uma pessoa que não é engraçado, né? É uma pessoa que é chata, né? Não tem nada a ver com isso, irmãos. Essa manhã, né, desgraçado é sem graça, tá certo? E uma pessoa sem graça, não é que ele não é engraçado, é que ele realmente não tem Deus dentro dele, né? Então, acho que esses termos para nós estão claros, né? Sabe, irmãos, eu tenho tocado bastante nas últimas semanas, o Senhor tem falado conosco. O próprio irmão Dong tem estado conosco nas últimas semanas e falando ao vivo aqui para nós nas comunhões de quarta-feira específicas que nós tivemos, né? Para irmãos e irmãs que servem essa quarta-feira passada, para jovens semana retrasada. Irmãos, ele está tocando muito na questão do Barnabé. E o Barnabé, irmãos, a Bíblia fala que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, né? E Barnabé, vocês sabem a história, ele era aquele que viu João Marcos, irmãos, e mesmo João Marcos, como ele desistiu ali da primeira viagem, né? Na primeira viagem ele desistiu por causa dos problemas, Barnabé não desistiu do João Marcos. O Barnabé, irmãos, eu creio que via João Marcos com os olhos do Senhor, ele via o João Marcos com os olhos da fé, né? Ou seja, apesar do João Marcos ter falhado, irmãos, eu não critico o João Marcos, porque o que eles passaram na primeira viagem ali não foi fácil, tá certo? Eu acho que nenhum de nós aguentaria, irmãos, porque, na verdade, o que ele passou ali, meu Senhor, né? Então não vamos julgar ele não. Mas o Paulo ficou bravo com ele, falou, como que ele abandona a gente? E o Barnabé defendia, né? Falou, puxa, mas ele tinha esse olhar de fé, eu creio, irmãos. Ele olhava o João Marcos e falou assim, a vida de Deus está dentro dele, vai crescer. Então, irmãos, recentemente nós temos sido encorajados também a olhar os irmãos com esses olhos do Senhor, né? A gente às vezes é muito crítico, olha os irmãos e só vê os defeitos, só vê o mandrová, né, que fala, né, aquele bicho que queima, né? Só vê aquilo. Mas, irmãos, nós temos que ver que esse irmão está sendo transformado pela graça de Deus. E ele, mesmo sendo desse jeito, ele pode te queimar direto, né? Se encosta nele, ele te queima. Ele é chato, ele é sem graça. Você pode até falar, esse é um desgraçado, né? Irmãos, a gente às vezes na raiva você pode falar isso, pode pensar isso. Irmãos, que o Senhor nos dê os seus olhos. Não vê a lagarta ou o mandrová, mas que a gente possa ver a borboleta. Está entendendo? É o processo de transformação que Deus está operando. Então, Deus está operando em mim, está operando em você também. Nas semanas passadas a gente viu isso, quando fala em 2 Pedro capítulo 1, dos 5 até 8, fala ali da fé, né? Associar com a vossa fé, fala uma série de coisas positivas até chegar no amor, né? 2 Pedro 1, 5 a 8. Irmãos, o trabalhar da graça em nós é isso aí. O trabalhar da graça é a graça, o próprio Deus sendo trabalhado dentro de nós. Quem tem Deus dentro de si? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Ok. Olha para o irmão que está do seu lado aí agora, ó. Veja que Deus está trabalhando dentro dele. Vocês são irmãos, né? Deus está trabalhando no outro aí, né? Vocês conseguem ver isso ou não? Amém. Irmãos, Deus está trabalhando em todos nós. O trabalhar da graça vai produzir o amor ágape. Então, não vamos desistir dos irmãos. Que o Senhor possa nos ganhar, irmãos, e possamos ver os irmãos como Ele vê. Tá certo, irmãos? Porque a graça está trabalhando em todos nós. Bom, irmãos, essa semana do alimento diário, né, a 7ª semana, a graça de Deus. O que é graça, irmãos? Se alguém perguntar para você agora, o que é graça? Pergunta para o irmão que está do seu lado e espera a resposta. O que é graça? E deixa ele responder. O que é graça? O que é a graça? Como vocês leram o alimento diário, abre por favor na página 104 do alimento diário dessa semana. Página 104. Primeira frase do dia, terça-feira. Vamos ler juntos? Graça é o próprio Deus dando-se a nós para que o desfrutemos. Vamos falar de novo? Graça é o próprio Deus dando-se a nós para que o desfrutemos. Irmãos, isso é graça. Graça é Deus se dando para nós para que a gente desfrute dele.
Amém? Então olha só que beleza, irmãos. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos recebendo o trabalhar da graça. Deus mesmo está sendo acrescentado em nós, está trabalhando a sua vida e natureza em nós. Isso é graça, né? Como fala Isaías, irmãos, né? Ele fala, vinde sem dinheiro e sem preço. Você pode beber a água, sem dinheiro e sem preço. Irmãos, tem uma frase que os americanos gostam muito de falar. Não sei se vocês já ouviram. Eles falam assim, ó. There is no free lunch. Já ouviram essa frase? There is no free lunch. Traduzindo, não existe almoço de graça. Já ouviram essa frase? Não tem almoço, não existe almoço de graça. Irmão, se você está almoçando, pode ter certeza que alguém pagou aquele almoço. Você vai almoçar hoje aqui. Quem está pagando o almoço? É você que está pagando, né? Se você não pagar o almoço, puxa, foi de graça, né? Alguém está pagando para você. Concorda? A comida foi feita, já foi pago por alguém. Agora, quando nós compramos o ticket, a gente está pagando, tá certo? Para poder pegar a nossa parte. Se eu não comprar o meu ticket, irmãos, o que vai acontecer? Eu vou estar comendo de graça, né? Entre aspas, porque alguém pagou a conta. Alguém pagou por aquela comida que você está comendo. Você não pagou, mas alguém pagou para você. Vocês estão me acompanhando? Irmãos, hoje a gente pode chegar de graça e beber assim essa fonte do Senhor de graça, amém? Mas alguém pagou a conta. Hoje, irmãos, nós desfrutamos o cálice da bênção. Daqui a pouco vamos partir o pão. Cálice da bênção, aleluia. Bebemos o cálice da bênção. Deus é dado para nós como graça. De graça. Não paguei nada. Porque alguém pagou o preço. Quem pagou o preço, irmãos? O próprio Senhor Jesus, irmãos. Ele pagou o preço. Senhor Jesus. Irmãos, Ele vindo aqui na terra, se encarnando, indo até a cruz, morrendo aquela morte terrível, derramando o seu sangue precioso. Tudo Ele fez, irmãos, para pagar o preço, porque o preço do pecado é a morte. Eu e você tínhamos que pagar o preço do sangue. Mas se eu pago o preço do sangue, eu morro, irmãos. Eu não tinha jeito. O meu destino, irmãos, Zacarias, nessa semana do alimento diário também foi falado. Nós somos um tição tirado do fogo. Sabe um carvão que está em brasa? Você tira aquele carvão que está em brasa. Irmãos, nós éramos como um tição que estava destinado ao lago de fogo. Eu e você não tínhamos solução. O nosso destino era o lago de fogo. Mas em Zacarias fala, irmãos, que Ele nos tirou do fogo. Nós somos um tição tirado do fogo. E agora, irmãos, olha que coisa mais preciosa. Esse tição tirado do fogo, o material que era para o lago de fogo, Deus agora faz disso a obra-prima dele. Irmãos, a igreja, essa assembleia aqui dos chamados por Deus, é a obra-prima de Deus. Porque nós éramos material destinado para o lago de fogo. E agora, irmãos, nós somos destinados a reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Olha que mudança, irmãos. Eu não sei se eu consigo expressar o tamanho dessa mudança que ocorreu na nossa vida. Imagina a eternidade no lago de fogo. E agora, irmãos, como você foi um tição tirado do fogo, você não vai mais para o lago de fogo. Você vai reinar com o Senhor. Você pode reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Irmãos, depende do que agora? Depende da minha colaboração. A minha colaboração, eu preciso buscar o Senhor. No meu dia a dia, como o Billy falou, eu preciso buscar mais o Senhor, irmãos. No dia a dia, circunstâncias acontecem com o chefe, né? Quem tem chefe difícil aqui? Né? Todo mundo deve ter um chefe difícil aqui. É. Vai ser postado depois, vai que ele vê, né? Irmãos, quem tem aqui dificuldade às vezes no relacionamento conjugal? Com a sua esposa, seu marido? Você tem dificuldade? Mesmo na igreja, no serviço ao Senhor, irmãos, às vezes você não se dá bem com o irmão que serve com você. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos mais da graça. A graça, irmãos, nos supre tudo que Deus é. Tudo que Ele fez, tudo que Ele alcançou. Aqui, ó, página 115 do Alimento Diário. O Senhor hoje, finalzinho da 114.
O Senhor hoje, como o Espírito todo inclusivo, supre-nos em tudo. Vamos falar de novo, irmãos? O Senhor, como o Espírito todo inclusivo, supre-nos em tudo. Tudo, irmãos. A nossa falha, às vezes, é não nos voltarmos ao Senhor com a frequência que a gente deveria. A gente precisa voltar mais para o Senhor, irmãos. Senhor Jesus, continua lendo. Como água, o Espírito pode saciar nossa mais profunda sede espiritual. Você tem sede de quê? Não é de refrigerante, né? Você tem sede de quê? Eu não consigo conviver com meu chefe. A minha esposa é muito dura, meu marido é muito duro. O irmão da igreja falou muito bravo comigo, eu não gostei da forma como ele falou, vou parar de reunir. Irmãos, nós precisamos do Espírito que supre tudo. E olhar os irmãos com os olhos de Deus, como Barnabé fazia. Não ficar criticando, mas olhar com os olhos de Deus. Puxa, Deus está trabalhando naquele ali. Deus está trabalhando naquela ali. Deus está trabalhando em mim. Irmãos, nós avançamos. Temos que avançar ainda, com certeza. Mas, irmãos, a graça já avançou em nós. Não é, Lila? Olha você 20 anos atrás, irmão, e olha hoje, a graça avançou. Em todos nós, irmãos, o trabalhar da graça está ocorrendo e está nos transformando. Né? Então, precisa permanecer. Aí, continuando aqui a leitura. Como água, o Espírito pode saciar nossa mais profunda sede espiritual. Ele também, irmãos, o Espírito supre cada uma de nossas carências. Basta-nos crer para recebermos tudo o que Ele realizou e alcançou. Isso é graça. Amém. Basta-nos crer. Basta-nos crer. Irmãos, nessa manhã, repete comigo agora, fala: Senhor Jesus, eu creio. Eu recebo tudo que o Senhor é. Tudo que o Senhor realizou. Tudo que o Senhor alcançou. Obrigado, Senhor. Isso é graça. Colossenses 1,6 mostra-nos, irmãos, que desde o dia em que ouvimos a palavra da verdade do Evangelho e entendemos a graça de Deus, passamos a ter um viver frutífero. Somos gratos a Deus pelo dia em que o Evangelho chegou a nós e nos trouxe a graça de Deus, por meio da qual recebemos as riquezas de Cristo. Agora, irmãos, alcançados pela graça, vamos também levá-la a outros. Irmãos, a graça que eu e você recebemos é tamanha, ela é tão grande, mas ela não pode ficar dentro de nós somente. Eu não posso ser egoísta e falar: eu vou desfrutar dessa graça, eu vou crescer em vida e vou reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Irmãos, essa graça que está dentro de você vai te incomodar para você pregar o Evangelho. No teu dia a dia, quando você está desfrutando dessa graça, você é alegre, você tem paz. Irmãos, a consequência de desfrutar a graça é ter alegria e paz. Quando a gente está na presença do Senhor, não tem tristeza, não tem insegurança, medo. Sabe por quê, irmãos? Porque na presença do Senhor nós temos tudo que nós precisamos. Temos alegria, temos paz. Agora, irmãos, está dentro de nós essa alegria, está dentro de nós essa paz. Estou desfrutando dessa graça, Deus mesmo dado para mim. Aleluia. O que vai acontecer, irmãos? Esse rio vai fluir. João 7, 37, 38. Como diz a Escritura, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior, irmãos, fluirão rios de água viva. Isso ele disse, irmãos, com respeito ao quê? Ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Então, quem crê diz amém. Agora, irmãos, a graça chegou para nós. Essa graça nos enche de alegria, nos enche de paz. O que precisa fazer agora, irmãos? Fluir para outros. Fluir para os irmãos aqui que se reúnem com você. Fluir para todos os filhos de Deus que estão lá fora. Fluir para os incrédulos também. Abre Isaías 55, por favor. Isaías 55. Senhor Jesus, obrigado pela graça, Senhor. Amém. Isaías 55. Vamos ler juntos o versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas,
E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, a gente pode vir e comprar, mas você compra sem dinheiro, sem preço, amém? Por quê, irmãos? Porque alguém pagou o preço por nós. O Senhor morreu no nosso lugar, irmãos. Aí, o 2 traz uma reflexão. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Irmãos, o que é bom? Só Deus é bom. Vamos comer mais Deus. Vamos comer mais do Senhor. Ele mesmo disse, irmãos, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer viver para Deus? Eu também quero viver para Deus. Qual o segredo? Comê-lo. Senhor Jesus. Versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 6, irmãos. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, encoraja ele ou ela. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Oh Senhor Jesus. Invocai-o. Irmãos, fica de pé agora. Invoca o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus, fica de pé. Oh Senhor Jesus. De pé, de pé. Libera o Espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Buscai-o enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Aí, o versículo 7, irmãos, fala assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Senhor Jesus, Ele é rico em perdoar, irmãos. Quando a gente bebe do rio, a gente fala do Senhor para as pessoas, irmãos, aquele iníquo, aquele perverso, se arrepende, e Deus perdoa. Versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11, irmãos, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a palavra do Senhor chegando nas pessoas. Hoje você prega o evangelho e às vezes a pessoa fica meio assim, você fica triste por causa da reação que ela teve. Mas irmãos, aquela palavra foi falada, ela ouviu. Irmãos, eu não sei se ela vai se converter ao Senhor, mas uma coisa é fato, aquela palavra fica incomodando aquela pessoa. E um dia, quem sabe, irmãos, aquela palavra tem o poder de chegar, uma vez que ela se abra, aquela palavra tem o poder de restaurar aquela pessoa. Então, irmãos, não fiquem tristes, sabe? Quando a gente prega o evangelho e fala do Senhor para as pessoas, e as pessoas caçoam, as pessoas fazem pouco caso. Acho que todos nós aqui já passamos uma situação onde alguém fez pouco caso de você estar pregando o evangelho. Irmãos, não fiquem chateados. Tenham misericórdia, sabe? Olhem com os olhos de Barnabé. Ela não creu ainda, mas um dia ela pode crer. Amém? Ela ainda não creu, mas um dia ela pode crer. Irmãos, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela produz fruto, irmãos. Uma vez que a pessoa se abre para o Senhor, pronto, aí a semente tem chance de fazer alguma coisa, de transformar as pessoas, Senhor Jesus. Versículo 12 fala assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Irmãos, o resultado da graça está aqui. No nosso dia a dia, se eu estiver
desfrutando dessa graça, invocando o nome do Senhor, né? Porque Ele está perto, eu ainda posso desfrutar o Senhor, Ele ainda está perto, amém? Irmãos, o resultado é que eu saio em paz, eu saio em alegria, amém? Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas. Irmãos, a situação exterior pode parecer ruim, como o Billy falou. Situação de pressão no trabalho, chefe que pega no seu pé, problema com a esposa, com o filho e tal, marido, não sei o quê. Irmãos, mas se a gente estiver desfrutando a graça, a consequência é que como aqui os montes se romperão em cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas. Percebe? A situação continua a mesma, mas dentro de você a coisa mudou. Então mesmo tendo todas essas dificuldades, irmãos, a graça nos supre de tal maneira que a gente passa por essas dificuldades de forma como Deus quer que a gente passe. A gente não consegue, irmãos. Eu queria dizer o seguinte, veja os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos testificam o que Deus é, concorda? Você olha para os 10 mandamentos, ele não testifica o que Deus é? Você olha os 10 mandamentos, é Deus ali. Mas, irmãos, faz exigências que a gente não consegue cumprir. A graça, irmão, supre o que Deus é, para que a gente possa viver no padrão que Deus quer. Eu vou repetir, tá? A lei faz exigências e mostra como é o padrão de Deus, que você nunca consegue cumprir. Mas a graça, irmãos, ela supre o que Deus é, para dentro de nós, para que a gente possa viver de acordo com o que Ele quer. Irmão, você não quer viver para Deus todo dia, viver na presença de Deus? Desfruta a graça. Invoca o nome do Senhor enquanto Ele ainda está perto. Ele ainda está perto, irmão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nas pessoas a palavra de Deus causa essa mudança. E em nós também. Essa palavra aqui, ó, saireis com alegria, sereis guiados, tal. E versículo 13 fala que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Irmãos, a palavra de Deus que chega para nós, todo dia, pode acreditar, está causando em nós uma transformação. A graça está operando em nós, irmãos, todo dia. Depende. Se você não se volta para o Senhor todo dia, você não está dando a chance do Senhor operar em você. Irmãos, por que esse livro aqui, ó, maravilhoso, que nós temos na nossa mão, vocês sabem, né? O principal, irmãos, é a Bíblia. Nós sabemos disso. E esse livro aqui, irmãos, o Alimento Diário, nos ajuda a ganhar o que Deus quer falar para nós hoje, tá certo? Está tudo na Bíblia. Isso aqui, ó, tudo que está na Bíblia está aqui. Irmãos, por que chama alimento diário? Alimento diário. É para comer todo dia. Diariamente. Irmãos, a minha palavra não volta vazia. Se você pela manhã se volta para o Senhor, lê o versículo, desfruta com esposa, marido, sozinho, se for o caso, né? Ganha mais da palavra do Senhor, irmãos, creia, a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai produzir alguma coisa em você. A prova, irmãos, que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: quem aqui já saiu correndo de casa e não teve comunhão com o Senhor, não leu o alimento diário? Acho que todos nós devemos ter essa experiência, não é? Como é o seu dia? É um dia sem graça. É um dia desgraçado. Mas, irmãos, se a gente começa o dia na presença do Senhor, a gente é abastecido pelo Senhor logo cedo, a graça nos enche, a palavra do Senhor nos enche. Irmãos, durante o dia, pode acontecer as dificuldades, pode vir a situação do chefe, da esposa, do filho, não sei o que, trânsito, batida, não sei o que, pode acontecer um monte de coisa, mas, irmãos, a graça está nos sustentando. Como é que a palavra fala? A minha graça te basta. Paulo falou isso, irmãos, em meio ao sofrimento, e o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Irmãos, o que é a graça? A graça é o próprio Deus sendo dado para nós, para a gente desfrutar. Então, irmãos, que nós tenhamos um dia cheio de graça, amém? Cheio de graça, cheio da presença do Senhor, invocando o nome dEle, ganhando mais dEle todo dia, irmãos, para que Ele possa nos suprir essa graça. E essa graça, irmãos, que é o próprio Deus dentro, como desfrute, como satisfação, como alegria, como paz, tudo que a gente precisa, irmãos, essa graça supre.
Então, irmãos, que nós possamos ter tais dias daqui para frente, né? Não que nós já não tenhamos, acho que muitos irmãos têm e podem dar muito testemunho. Mas, irmão, a palavra do Senhor essa semana vem nos encorajar a ter esse viver na comunhão com o Senhor. E, finalizando, irmãos, não nos esquecer, tá? Queria finalizar com essa frase. Agora, alcançados pela graça, vamos também levá-la, a outros. Irmãos, a graça não é só para nós, né? É para todos. Amém? Quem diz amém a isso? Amém. Vamos levar a graça para as pessoas, né, irmãos? Vamos desfrutar da graça, vamos levar a graça para as pessoas. É isso, irmãos, que faz a igreja a obra-prima de Deus. Pessoas tão individualistas se tornam pessoas que se importam com os outros. Como Barnabé, olha com olho de fé, vê a transformação, vê o futuro. Puxa, essa pessoa vai ser transformada, Deus está trabalhando nela, a graça está trabalhando nela. Amém, irmãos? Vamos ter esse ambiente entre nós, né? Jesus é o Senhor, amém? Vou dar realmente que eu ganhei muito essa semana e me chamou muita atenção e eu orei muito sobre isso. A gente tem visto em várias reuniões que, puxa vida, Deus nos predestinou, Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, Ele nos deu vida, nós somos justificados, somos filhos, éramos um tição, agora sendo transformados em obra-prima. Isso está bem claro, né? Acho que algumas reuniões a gente tem ouvido isso e o Ulisses e o Billy acabaram de confirmar. Mas fiquei pensando essa semana, irmãos, como tem sido o meu andar? Como tem sido o teu andar? Pense, diante de tudo isso que o Senhor fez por ti, por você, e diante de tanta palavra, de tanta riqueza, tanta revelação que a gente tem recebido através das mensagens, dos livros, do próprio alimento diário, como tem sido o teu andar? Eu ganhei muito na página 103 que fala o seguinte sobre, a gente viu também a obra do Pai, a obra do Filho, a gente tem visto isso, mas fala do Espírito Santo. Ele fala assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo também possui sua obra. Ele esquadrinha o nosso andar. Irmãos, o Espírito Santo ele esquadrinha o teu andar. Inspeciona o nosso viver. Você já imaginou, irmão, que no dia a dia, você sai daqui, ou mesmo aqui, o Espírito Santo está inspecionando tudo que você está fazendo? É o que fala aqui, ó. E nos constrange a tomar caminhos que sejam agradáveis aos olhos do Pai. O Espírito Santo tem constrangido? Pare um pouquinho e pense. O Espírito Santo tem te constrangido? Constrangido no que você olha, no que você assiste na TV? Te constrange com relação ao trânsito? O Billy acabou de falar com relação ao teu chefe, que eu ganhei bastante em relação a isso. Te constrange na forma que você está com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos? Te constrange na questão financeira do teu gasto? Como que você trata isso? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu ganhei muito, nós temos que nos apegar muito ao Senhor, porque o Espírito vai nos constranger. Só que, irmãos, nós lemos hoje também, nossa vida alma ainda é muito forte, nosso velho homem é muito carregado, mas o Espírito Santo está aqui. E quando ele te constranger, qual a tua ação, irmãos? Qual a minha ação, Vilmar? Qual a minha ação? Eu tenho que agir. Meus irmãos, até no horário aqui de vir para a reunião, se o Senhor não está te constrangendo a chegar no horário, o Espírito, eu acho que está. Muita gente, a gente fica lutando contra isso. A gente tem que se posicionar, irmãos. Aqui fala o seguinte, ó, precisamos viver de acordo com o valor, com o preço pago por nós na cruz. Puxa, a gente muitas vezes até se emociona pelo que o Senhor fez por nós. A gente canta, ora, mas aqui fala que a gente tem que viver de acordo com isso. O Espírito Santo é quem confirma nossos atos e nos constrange a viver segundo a vontade de Deus. E por último, o trabalhar do Espírito em nosso interior, nos selando e sendo o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, isto é, até sermos totalmente um com seu querer e vontade, também revela a graça de Deus. E para os jovens e para os adolescentes, que eu sempre acompanho minha filha, não vou falar de você hoje não, filha, fique tranquila. Ela reclama que quando eu venho aqui na frente e falo em adolescente, eu lembro dela. O que teu filho tem escutado? Pense, jovem, o que tem entrado no teu ouvido o dia inteiro que vocês ficam?
O que você tem escutado? Satanás está usando muito a música em relação a 2 meios que ele tem usado hoje forte. Música e internet. O que você escuta e o que você olha. Certamente o Espírito vai te constranger. E sabe o que você tem que fazer? Se estiver escutando uma música que não é do Senhor, o Senhor vai te constranger, jovem. Desligue. O Senhor vai te constranger para não entrar em certos sites. O Senhor vai te constranger com relação ao Facebook. Como usar o Facebook. Por que a gente muitas vezes sofre, irmãos? Eu ganhei muito disso. Porque a gente demora a agir. A gente não dá o passo. Aí o Espírito fica falando com a gente e a gente não dá o passo. Amém? Então que possamos realmente ser sensíveis ao Espírito. Se formos sensíveis ao Espírito, nós vamos viver de acordo com o que o Espírito quer. Amém? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Aqui nessa parte aqui fala a graça de Deus. Passamos a ter um viver frutífero, santo. Somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus pelo dia em que o Evangelho chegou ante nós. Através de, nos trouxe a graça de Deus, por meio do qual recebemos as riquezas de Cristo. Amém. Agora, alcançando-os pela graça, vamos também levar a outros. Amém, Senhor. Graças a Deus, pela graça de Deus, eu estou aqui. E está com mais de quase um mês que eu tive um problema no disco aqui. Fui correndo em vários hospitais. E agora o Senhor vai me encaminhar para um hospital que vai curar essa dor. Essa noite eu passei meia ruim. O Juliano foi lá para mim ir para a reunião, mas depois eu já tinha ido sexta-feira, eu não senti bem. Eu falei, o Senhor vai me repousar essa noite, que eu quero ir amanhã no Partir do Pão. Amém. Que para eu estar mais firme para ir no Partir do Pão. Eu não posso ir hoje, mas eu vou amanhã no Partir do Pão. Pegar onde? Demora aqui, acolá, aí piora, né? Mas graças a Deus, pela graça de Deus, eu estou aqui. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Amém. Nesse Partir do Pão. Eu falei, Senhor, não me deixa ficar parado aqui. Eu preciso estar junto com os irmãos. Seja aqui, seja no local 2, eu não posso ficar parada. Senhor, me conserva essa saúde. Eu preciso da tua graça. Amém. E da tua misericórdia. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E hoje eu amanheci bem melhor. Falei, vou para a reunião. Amém. Juliana, mãe, você vai desse jeito? Eu falei, eu precisava que você ia comigo, mas você não pode, né, filho? Ela, eu vou no médico para ver um negócio no rosto. Eu falei, eu vou na força da graça do Espírito do Senhor. Essa graça tem me dado força. Amém. Toda vez que vinham as dores, eu nunca deixei de alimentar desse alimento diário e ler, e isso foi me encorajando. As dores vinham e eu nem sentia as dores, porque o Senhor estava comigo o tempo todo. Essa graça tem me dado força, não ficar parada, mas alimentar. Amém. A alimentação do Espírito, isso nos encoraja. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Está dando para ouvir bem aí? Senhor Jesus, agora parece que melhorou. Não precisa... Na verdade, eu levantei só para tocar em um ponto que eu ganhei agora. Tá? E seria infiel se não levantasse e se não desfrutasse com os irmãos. Né? Essa graça, ela nos supre em tudo. Né? Que palavra tão rica. E para nós que estamos numa geração, né, já chegando com cabelo branco, e vendo o jovem Billy desfrutar essa palavra, né, com o Ulisses agora, eu fiquei muito tocado. A graça faz isso em nós. A graça, ela nos faz olhar com o olho de Deus, com o olhar de Deus. Foi dito 3 vezes aqui, o olhar de Barnabé para João Marcos. Vocês acham que esse olhar era qualquer um? Barnabé olhava para João Marcos com a grande esperança.
A esperança que o Evangelho produziu dentro dele. E produziu através de quê? Da graça. Essa graça está produzindo em nós isso, irmãos. Olhar os irmãos com o olho de Deus. Na verdade, é olhar todas as coisas com o olhar de Deus. É o olhar que infunde vida e dá para nós uma tremenda esperança. Aí o irmão disse que não ia falar da filha dele, mas eu vou falar da minha filha. Eu tenho 3 filhos. 2 seguiram uma linha, né? A gente desfrutava um pouco da engenharia, eles seguiram a linha da engenharia. Mas a outra seguiu a linha da saúde, da área médica. E ela seguiu aquilo ali com, eu digo, talvez um sentimento profundo do amor pelas pessoas. Agora, Ulisses, minha filha, ela tinha muita dificuldade. Enquanto meus filhos tinham muita facilidade, ela tinha muita dificuldade na escola. E eu nunca perdi a esperança. Nunca. E eu olhava para ela e a via formada. Porque isso era o olhar do pai dela, o olhar do amor. Embora as circunstâncias mostrassem que aquilo não era correto, não iria alcançar o padrão dos irmãos, porque o padrão era elevado, certo? O irmão levantava cedo e estava na garra, chegava de noite, ele sabia, né? Ou seja, aí cada pessoa é uma pessoa, cada natureza é uma natureza, cada um de nós é uma personalidade, é alguém vivo e que precisa ser olhado como único, como Deus nos olha. Deus não olha a gente como iguais. Ele olha cada um de nós como um. E Ele sabe nossa necessidade. E quando ela se formou e fez uma dedicação para o pai dela, eu fiquei muito emocionado. Disse, como vale a pena confiar, ter esperança nas pessoas. E a história de Barnabé mostra isso a todos nós. É um forte exemplo de que nós devemos olhar as pessoas, os irmãos, nosso cônjuge, nossos filhos, toda a sociedade e no nosso ambiente de trabalho, viu, Billy? Cadê o Billy? Olhe, realmente é verdadeiro. Todos nós ficamos com a língua coçando para falar mal do chefe, é ou não? Claro, porque ele, como está dirigindo as coisas, ele é berlinda, fica na berlinda. E a gente fica, não vai ser assim, não vai ser daquele jeito. Eu também vivo isso no meu ambiente de trabalho. Mas utilizo a graça, utilizo o nome para poder refrear essa língua. Porque nós devemos viver como povo do reino de Deus. E é um povo que tem esperança. E o Evangelho produz em nós grande esperança. Jesus é o Senhor. Em primeiro lugar, queria dizer amém a tudo que foi falado, não é? E grande ajuda a gente está recebendo a cada reunião. E, irmãos, essa graça de Deus, ela produz, que me chamou muita atenção essa semana, essa graça produz um andar no nosso viver diário, produz um viver. Não é uma coisa doutrinária. É bom a gente sempre ir à palavra e procurar extrair vida dela. Então, essa semana, aí quando chega no sábado, a Abigail ontem não aguentou, né? Quando leu o sábado, ela falou, puxa, demais isso aqui. E hoje, quando eu cheguei aqui no local, um irmão me parou ali embaixo, falou, puxa, essa semana tá rica demais, a palavra tá muito preciosa, e o Senhor precisa dar muita graça, né, para os irmãos que vão falar. E, de fato, o Senhor abençoou muito, né? Usando o irmão Billy, né, tocando em assuntos tão práticos, o irmão Ulisses, né, depois o Vilmar, agora o irmão Valdir, né, que vira e mexe, está conosco aqui, mas é um cooperador da obra, também ajuda lá no Chile, né, e hoje o Senhor nos deu essa oportunidade de tê-lo conosco. Muito, muito bom, viu, irmão Valdir? E vendo, irmãos, a experiência como da irmã Júlia, que levantou aqui e falou, e nos emocionou bastante, né, vendo uma pessoa já na idade dela e com problema de saúde, ela lutando para estar junto com os irmãos. Irmãos, tudo isso faz parte do operar da graça. E eu fiquei muito tocado com isso aqui, sabe? Aqui tem um resuminho, no sábado, que diz assim, precisamos, na sexta-feira, né? O dispensar do Deus triuno, porque essa semana vocês viram que foi tocado de maneira muito rica no livro de Efésios, né, como um todo. Aí diz assim, o dispensar do Deus triuno em Efésios 1,
na página 110, né, lá no finalzinho. O operar da graça, no capítulo 2, e do imensurável amor de Cristo, no capítulo 3, devem produzir em nós, a igreja do Senhor, um andar digno que manifeste as riquezas de Cristo. Então, irmãos, que essa palavra não fique só para o nosso conhecimento, para uma bagagem espiritual de cada um de nós, mas que ela possa produzir em nós um andar digno que manifeste as riquezas de Cristo. No viver da igreja, ele diz, devemos buscar a vida ilimitada de Cristo. Eu não sei se a gente se contenta com pouco, né? Às vezes a gente fica contente com um pouco, mas na vida estudantil, na vida profissional, a gente quer sempre progredir, não é verdade? Na nossa vida humana, a gente quer sempre progredir. Mas, curiosamente, na vida espiritual, parece que a gente se contenta com pouco. E aqui fala assim, no viver da igreja, devemos buscar a vida ilimitada de Cristo. Não sei o quanto você desfrutou de Cristo essa semana, não sei o quanto a gente desfruta de Cristo nas reuniões da igreja, mas, irmãos, nós temos que ter essa meta. Eu quero a vida ilimitada de Cristo. Quer dizer, ele tem riquezas inesgotáveis, riquezas insondáveis, nós temos que explorar tudo isso aí, e nós, irmãos, o nosso tempo é curto, então nós temos que aproveitar muito bem o nosso tempo. Não pensemos que já estamos totalmente capacitados ou que já sabemos de tudo. Isso aqui é uma pena a gente ter esse sentimento. Não podemos ter isso aqui. Não, sempre há mais para aprendermos e vivermos. Jamais pensemos que já crescemos o suficiente e que já praticamos tudo o que Deus tem revelado. Irmãos, que o Senhor realmente toque no coração de cada um de nós. Bom, o que eu queria falar aqui no sábado é um assunto muito prático, né, que toca muito na gente, que diz assim, ele fala dos 5 tipos de andar, né, no sábado, né, muito rico, a Abigail falou, é verdade. Andar na graça é praticar as verdades da economia de Deus. Andar na verdade é o mesmo que andar na realidade. Andar no amor significa ter uma vida de sacrifício em favor dos demais. Olha, nós vimos, né, dias antes, aqui no alimento diário, que o Senhor, que nós éramos como um tição, que o Senhor foi lá e nos tirou do fogo. Quer dizer, o Senhor literalmente colocou a mão dele no fogo por mim e por você. Irmãos, nós devemos fazer o mesmo pelos irmãos. A irmã Júlia está 1 mês sem vir à reunião, não é? Então ela está ali sofrendo. Nós não sabemos o que está acontecendo com ela. A gente só não a vê na reunião. Mas para a gente saber o que está acontecendo, a gente precisa ir lá. Então, visitar os irmãos, buscar comunhão, saber como os irmãos estão. Irmãos, é fazer isso que o Senhor fez comigo, com você. Botou a mão no fogo por nós. Nos tirou de lá. Mas aí, quando Ele nos tirou de lá, nós saímos com a veste suja. Porque a veste na Bíblia representa a justiça, a justiça. Então, a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Então, quando Ele nos tirou do fogo, falamos, opa, graças a Deus, fomos tirados do fogo, mas ainda saímos com a veste suja. O Senhor falou, agora, dá a veste limpa para Ele. Zacarias, né? Depois a gente pode ler, o Ulisses leu para a gente, né, Zacarias. Então, podemos ler de novo. O Senhor não só nos tirou do fogo, mas Ele trocou a nossa veste. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude para com os irmãos também. A primeira reação, a tendência nossa em relação aos irmãos é cobrança, é exigência. Por que você não é isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não reage? Por que isso? Por que aquilo? Mas a primeira, nós temos que aprender com Deus, não é? A Barnabé aprendeu com Deus, ter esperança nas pessoas. Nós precisamos aprender com Deus também. Ser esperançosos. Colocar a nossa mão no fogo para tirar os irmãos de lá. Tirar, não só tirar, mas trocar as vestes. E limpar de toda iniquidade. Irmãos, é coisa muito rica o que o Senhor tem feito conosco. Andar na verdade. Andar no amor. E aqui diz o seguinte, assim, somente quando tocamos no amor de Deus é que somos por Ele revestidos, possuímos uma compaixão profunda pelo próximo.
É isso que o Billy falou, né, das pessoas mais próximas a nós, que nós sempre queremos resmungar acerca delas, murmurar, reclamar. Mas, irmãos, o amor de Deus aumentando em nós, que veio a nós por meio dessa graça, vai produzir em nós uma compaixão profunda pelo próximo. O resultado será a iniciativa de deixar o sossego do nosso lar e sair para visitar as pessoas e pregar-lhes o Evangelho. Então, irmãos, o que nos move a sair do sossego do nosso lar? Essa compaixão profunda que é produzida em nós por esse amor que veio a nós por meio da graça. Amém, irmãos? Eu não sei como a gente consegue esgotar tanta riqueza numa reunião da igreja. Precisamos andar na luz também. Quando andamos na luz, sentimos aversão às obras das trevas. Trevas significa ignorância, passividade, caos. Porém, por meio da palavra de Deus, somos iluminados. Ganhamos discernimento das coisas espirituais e não somos mais enganados pelas trevas. Aí aqui eu grifei, coloquei 2 riscos, porque um só não é suficiente. Despertemo-nos para a palavra e Cristo nos iluminará. Agora, está uma dica aqui sensacional para todos nós que nos reunimos, participamos das reuniões da igreja, participamos de conferências também cristãs. Um exemplo simples e eficaz de perceber se estamos andando no Espírito, né, que é o 5º tipo de andar, tem a ver com a forma como nos comportamos nas reuniões da igreja. Se pulamos de modo descontrolado, com o único intuito de animar-nos na alma, de aparecer, ou se o fazemos de maneira genuína. Isso aqui está falando de gente que está alegre na reunião. Né? Então, se está falando de gente que está alegre, que pula, quanto mais quem não está alegre. Louvar ao Senhor deve ser sempre, irmãos, em espírito e em verdade. Reunião é um bom termômetro para você saber como está a sua vida espiritual. É um bom termômetro. Você pode pedir para o seu Senhor, mede agora a minha temperatura espiritual. Na reunião o Senhor está medindo a nossa temperatura. Como nós estamos? O que nós falamos? Por que nós falamos? O que nós falamos? Para quem nós falamos? Qual é a nossa intenção? Qual o propósito do nosso coração? É ou não é? Aí aqui fala assim, e mesmo que venhamos a nos entusiasmar, pulando, isso deve ser a manifestação de algo que vem do Espírito, interiormente, e não de uma emoção desequilibrada. Aí fala assim, necessitamos ser enchidos do Espírito, e não nos embriagarmos com o vinho no qual há dissolução. Aprendamos a andar no Espírito e isso nos fará entender a vontade que provém do coração do Senhor. Irmãos, é muita riqueza mesmo, pouco tempo, e nós somos muito poucos para desfrutar de tanta riqueza. Por isso que a gente tem que ir atrás de mais gente. As nossas reuniões precisam ser mais ricas, precisam ter mais irmãos. Eu queria encorajar os irmãos, vamos participar de todas as reuniões da igreja, tanto quanto possível. Se os irmãos estudam, trabalham, dão plantão à noite, tudo bem, mas dentro de nós deve ter uma sensação, um incômodo. Senhor, eu quero estar na reunião, quero estar junto com os irmãos. É reunião de oração, é reunião de atualização da palavra, é reunião de caráter ministerial, é reunião da mesa do Senhor, do partir do pão, de ruminar a palavra, é reunião de grupo familiar, é reunião no Bucafé, onde quer que seja. Senhor, eu quero estar com os irmãos. Irmãos, e aí a vida que essa graça de Deus, ela vai ser experimentada por nós. E vai gerar um viver, vai produzir um andar do modo digno de Deus na vida de cada um de nós. Jesus é o Senhor. Obrigado, irmão. Ó Senhor Jesus, sem a reunião, você vai ficar sem visão. E sem visão, você vai fazer qualquer coisa para agradar a Deus, agradar a sua vida humana. Com certeza, não vai ser com fé. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Com certeza,
nós podemos desprezar as reuniões. Desprezar o partir do pão, desprezar a reunião de oração, a reunião da atualização da palavra, a reunião do sábado, e talvez uma reunião até familiar. Na casa daquela irmã, pelo amor de Deus, com aquele cachorro, de jeito nenhum. Eu não vou na casa daquele irmão também, ele tosse demais. Amados, eu vou falar uma coisa. Efésios fala a gente conhecer, o Billy até mencionou, fora do limite, para a gente conhecer a Deus, nós precisamos dos irmãos. Você pode conhecer Deus do jeito que você está fazendo, mas você vai ser sempre isso que você é na vida da igreja. Talvez você esteja satisfeito com o que você é, do que você está fazendo, né? Não sei, Deus. Então, nós vamos continuar desse jeito. Nós precisamos romper os limites. Para isso, nós precisamos ver algo mais. Precisamos entender algo mais. Precisamos receber algo mais. Vocês concordam? Não é verdade? Algo tem que mudar. Quem concorda que tem que mudar alguma coisa, diga amém agora. Amém. Irmãos, nós precisamos avançar. Só isso, né? Domingo de manhã, só esse grupo. Nós precisamos avançar. O Senhor precisa ter uma manifestação melhor. Ele é digno disso. Nosso louvor, muito tradicional às vezes. Podemos pular, né, Deus? Podemos liberar o nosso espírito. Aqui nessa mensagem fala de beber do espírito. E agora nesse trecho que o irmão compartilhou, que é o meu sentimento também, eu vi aqui, irmãos, o Senhor me tocou profundamente a questão do corpo de Cristo. Capítulo 4, ele fala que nós temos que ser tal prisioneiro e andar de modo digno, né? E esse andar de modo digno, não estou conseguindo parar de tremer aqui, da vocação, nós precisamos ser muito humilde. Humildade é a capacidade que eu tenho de achar que você é melhor que eu. Irmão, eu nem sei direito o seu nome. Como é que é? Como é que é o seu nome? Sandro. Sandro, você é melhor que eu. Misericórdia. Então, assim, por que a gente não acha que os irmãos são melhor que eu? Que uma irmãzinha é melhor que eu? Porque eu sou o cara. Você tem muitas coisas. Então, a partir desse momento, uma pessoa que não é humilde, como que ela vai tratar o próximo? Você entendeu? O que a irmã Júlia pode fazer, eu não posso. O que você pode fazer, eu não posso. Sabe por quê? Deus coordenou o corpo, lá em 1 Coríntios fala claro, de modo que cada membro tem uma função. O corpo não é só boca, o corpo não é só os pregadores de mensagem, o corpo não é só os dons de milagre, o corpo não é só aqueles que fazem grandes coisas, o corpo é o corpo. Então, como que eu vou cuidar do corpo de Cristo, se eu não vejo o corpo? Eu preciso abrir minha visão. Você está aqui nessa manhã, porque Deus te trouxe para você abrir sua visão, para você entender o corpo, amar o corpo. Eu jamais daria um tapa na minha cabeça, porque eu não sou louco. Mas se você me pegar, né, eu fazendo assim, né, terne esse homem, né? Chama lá o SAMU aí, que a coisa está feia. Então, irmãos, o corpo cuida do corpo. Por exemplo, você já pensou alguma vez para coçar a cabeça? Não, eu não vou falar assim, acho que eu vou coçar a cabeça. Não, você sentiu alguma coisinha, o corpo coça. Se teu olho está coçando, você faz assim, entendeu? O corpo cuida do corpo. Agora, você é um membro do corpo. Diga, você é um membro do corpo, fala amém. Deus passa a vida através de você. Você é vivo membro. Você é um membro vivo. Talvez a gente está meio atrofiado de tanto ficar sem funcionar. Talvez a gente está meio atrofiado de tanto ficar sem invocar o Senhor forte. Ó Senhor Jesus!
Então, não é que alguns irmãos são loucos que eles invocam assim, não. É porque eles precisam muito do Senhor. Então, nós precisamos funcionar. Cada membro, irmão, cuidar do próximo. E aí precisa dessa humildade. Precisa de... Não é humildade, não, ele fala toda, né? Porque se tiver um pouco não dá certo. Mansidão. Como que eu vou ser manso? Uma mão, ela faz massagem. Esses dias eu estava com um problema esse dia não, essa noite. Me deu uma cãibra, acho que é a idade, sei lá o quê. Tomei um ventilador, me deu uma cãibra que eu nunca. Tadinha da minha esposa, eu não conseguia conter minha cãibra. Falei, chama meu filho lá, né? Mas, puxa, tem que comer banana. Comi banana a semana toda, né? Já estão me chamando de macaco, né? Estou no trânsito comendo banana. Bom, então, a única coisa que sobrou para mim é fazer massagem. A minha mão grudou na perna e fazia massagem. E, então, assim, o corpo, ele tem que se cuidar. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração. De não ser tão egoísta, tão egocêntricos, achar que é só a minha casa, achar que é só os irmãozinhos ali do meu lado, você entendeu? É só aquelas mesmas pessoas. Agora há pouco perguntei para o irmão, a gente reúne só os irmãos do nosso bairro, não temos mais pessoas. E se vê alguma pessoa entrar na reunião com um cheiro estranho, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Fica torcendo para o cara não voltar. E, irmãos, nós precisamos estar abertos para o Senhor acrescentar pessoas estranhas, pessoas que mancam. Como que você era tão perfeito antes de vir para a igreja, né? E aí, o versículo aqui é muito longo, fala de longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportar, os irmãos já falaram, claro, é dar suporte, dar apoio, dar capacidade para as pessoas. Por exemplo, uma muleta, ela dá capacidade para uma pessoa andar. Você já pensou em ser muleta para algum irmão vir para a reunião? Você pensou em ser uma muleta para alguém poder pregar evangelho? Para alguém poder sair do buraco? Nós temos que aprender a suportar os irmãos. Quem suporta, não critica. Não critica. Então isso aqui é para anular toda a crítica, toda a falta de graça, toda achar meu. Por isso que depois ele fala dos dons do corpo, que tem que ter alguns para aperfeiçoar os dons do corpo. E para que haja uma função. E o meu sentimento nessa manhã, eu vim aqui compartilhar com vocês, eu estava ali confortável. Para a gente vir aqui é meio desconfortável às vezes. Mas tem que brigar por espaço, brigar pelo microfone, é chato. Então, assim, mas eu tive um sentimento de que a igreja precisa abrir o coração. Cada um de nós somos um membro de Cristo. Você é insubstituível. Aquele irmão que você não está cuidando é insubstituível. Cada um é importante e necessário ao corpo. Não considere ninguém superior a você. Quer dizer, você é superior a alguém. Nós temos que olhar o corpo como algo de Deus. É Deus que colocou aquele irmão ali. É Deus que elegeu aquele irmão, aquela irmã. Vamos abrir o nosso coração, irmãos? Ó Senhor Jesus. Vamos expulsar todo achômetro, crítica do nosso meio e aumentar a graça, a funcionalidade, a cooperação, aumentar o amor. Claro que tem que começar de casa. Quem não faz isso em casa é cego. Diz, é pior que o descrente, né? Então, vamos, irmãos, abrir o nosso coração para que a igreja possa ser cuidada. Com certeza, se a gente cuidasse melhor dos irmãos, aqui estaria já usando a parte de trás novamente, né? Vamos abrir o nosso coração, vamos fazer a nossa parte. Os irmãos dizem amém ou não? Ó Senhor Jesus! Então, só para você exercitar o Espírito, fala aí para o irmão do lado, para a irmã do lado. Depois você vira para trás, né? Porque às vezes do lado tem uma esposa, marido, filho. Fala assim, ó, você é melhor que eu. Fala assim. Fala aí, fala para a irmã, você é melhor que eu. Fala para trás, os irmãos de trás. Ô irmão, você é melhor que eu. Você é melhor que eu.